Bom dia, família. Bom dia. Estou muito feliz hoje aqui de poder apresentar a nossa incrível irmã, a Larissa. Ela veio lá diretamente de São Paulo. Ela já é há 5 anos lá, ela foi batizada na nossa igreja de São Paulo. Ela pediu para eu ler uma escritura para vocês, que está em Hebreus 4, do 14 ao 16. E a Bíblia diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegue-nos com toda a firmeza que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximou-se-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu vou passar a palavra para a Larissa. Bom dia, família. Bom dia. Estou muito animada de estar aqui hoje, muito feliz, estou amando Lisboa até agora, é muito incrível. E eu estou muito animada também de compartilhar sobre a ceia, né? Então, como o Brian falou, eu sou discípula há 5 anos, fui batizada em 2021, no dia 4 de julho, então, independente dos Estados Unidos. E nesses 5 anos, eu pensava, quando eu me batizei, eu já sabia tudo da cruz. Eu pensava, nossa, pô, fizeram tudo de cruz comigo. Eu faço o tempo com Deus todo dia. Eu já sei da cruz, tá? Eu já estou vivendo na cruz, é isso. Mas eu queria compartilhar sobre um dos momentos que eu mais aprendi, na verdade, sobre a cruz. Que não foi no meu batismo, não foi no meu primeiro ano como discípula, mas pelo contrário, né? Foi em 2024. Então, uns 2 anos atrás, foi um ano muito desafiante para mim. E eu acho que foi um dos anos que Deus mais colocou em prova o meu amor por Ele, né? De realmente entender se eu realmente amava Ele, estava pela cruz, ou se estava apenas por uma emoção, por momentos. Então, compartilhando um pouco, em resumo, sobre esse ano. Em 2024, eu tratava, e ainda trato, enxaqueca. Mas nesse ano, os médicos estavam me dando alguns remédios que estavam mexendo muito com a minha ansiedade. Então, a minha saúde mental estava muito afetada por esses remédios. Também, eu mudei de discipulado. Então, para quem não sabe, né, que está visitando, o discipulado é quem nos ajuda espiritualmente. E por um ano, eu fui discipulada por uma menina incrível que eu amo muito, que é a Olivia Maia. Eu acho que a maioria dos brasileiros aqui conhecem, que ela lidera a igreja de Campinas. Ela é uma das minhas melhores amigas ainda hoje. Mas ela era, tipo assim, uma mãe para mim, né? Eu considero ela uma mãe. E quando mudou o discipulado, eu fiquei, nossa, e agora? Então, eu me sentia com um distanciamento muito forte no meu discipulado. E eu não era aberta, eu tinha muita raiva de certos conselhos, de certas coisas, eu não entendia. E isso ia prejudicando a minha visão do reino e da igreja. Além disso, eu terminei namoro, e isso mexeu muito com o meu emocional nessa área também. Além disso, eu terminei a minha faculdade, eu terminei o meu estágio, junto com isso eu virei desempregada, né? Comecei a procurar emprego nessa grande fase. Graças a Deus eu tenho um irmão que está aqui hoje. E ele mora aqui na Europa, então o meu é muito bom, né, no Brasil, então ele me ajudava financeiramente. Então isso foi bom, mas é ruim essa fase de você ter que procurar um emprego. E além de tudo isso, na minha família também Deus apertou. Então eu tenho um avô com Alzheimer. E eu acho que quem tem parentes com Alzheimer sabe que a pessoa vai se distanciando e parando de ser quem ela é aos poucos. E nesse ano era isso que eu observava, ele parava de ser quem ele era aos poucos, e isso ia mexendo comigo, porque é uma pessoa que eu amo muito. Além disso, meu tio descobriu um câncer. E eu já tinha passado por isso, minha mãe teve câncer, e hoje ela está super bem. E é uma área com a qual eu trabalho, né? Eu sou farmacêutica, eu me formei nisso, eu fazia estágio nisso, hoje eu trabalho num hospital com isso. Então eu entendo a gravidade de você descobrir um câncer. E quando ele descobriu também, foi uma situação muito complicada. E para encerrar um pouco, a minha tia morreu, a irmã do meu pai. Então, era uma pessoa que eu não era muito próxima, porque ela fez várias escolhas erradas ao longo da vida. Mas é aquela pessoa que sabe que fez muita coisa errada, só que a sua família tem esperança de ficar bem. E eu vi o meu pai, que é uma pessoa que eu nunca vi chorar, se debulhar em lágrimas. A gente teve um retiro em 2024, no final do ano. E eu lembro que eu fui para esse retiro e eu tava assim, meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Era novembro e eu tava vendo muitas amarguras no meu coração. Eu tava tendo muitas brigas, discussões no discipulado em muitos momentos. E eu lembro que eu só chorava nesse retiro e tinha tempos com as irmãs pedindo socorro, assim.
E uma dessas pessoas foi a Bia, né? Então a Bia Rodrigues, hoje ela lidera o Brasil, né? Essa igreja de São Paulo principalmente. E eu lembro que eu cheguei pra ela no retiro chorando muito, assim, eu falei, Bia, eu não sei o que tá acontecendo. E eu mesma, eu só chorava, ela falou, calma, em São Paulo a gente conversa. E eu fui pra casa dela em São Paulo, quando voltou do retiro, e eu fui com uma lista, assim, eu fui com uma lista enorme de situações de erros de pessoas. Eu falei, nossa, agora ela vai ver que essas pessoas estão tudo erradas, eu tô certa. Só que pelo contrário, ela mostrou que eu estava amargurada. E eu lembro quando ela falou sobre a amargura, o meu chão caiu. Assim, eu pensei, nossa, eu não estou amargurada com Deus. Não tô, isso não existe. Mas não, eu vi meu coração que eu realmente estava amargurado. O quanto a amargura é prejudicial para o nosso relacionamento com Deus. E essa escritura que o Brian leu pra gente, Hebreus 4, do 14 ao 16, foi uma escritura que me mostraram diversas vezes, mas me ajudou. De entender que Deus, ele se compadecia por tudo que eu tinha passado, por tudo que eu estava passando. E entender que a cruz, ela realmente é o ponto que Jesus se conecta comigo, que ele entende as minhas fraquezas, que ele me ouve, que ele quer cuidar de mim. Então eu não podia confiar e depender de mim mesma, porque isso estava me afastando de Deus de confiar em mim. Eu mal estava lendo sobre a cruz naquele ano, porque eu fazia um estudo de cruz com uma pessoa e estava bom, mas eu não estava refletindo pro meu coração. Então isso foi o que mais me ajudou a parar e pensar o quanto eu precisava reler sobre a cruz toda semana, todos os dias se possível, para eu poder ter essa conexão com Deus e entender o quanto eu dependia dele. Então isso é o que a cruz significa para mim, né? Realmente entender que Jesus se compadece, que ele está ao meu lado e que ele não quer o meu sofrimento sem motivo, pelo contrário. Hoje eu vejo o quanto tudo isso que eu passei e falei pra vocês, tem muitas outras mulheres passando hoje. Tem muitas pessoas passando hoje. E hoje eu posso ajudar na região da ABC, né, que é uma região pequena em São Paulo, e que ela precisa muito de ajuda. E que muitas pessoas lá estão passando por isso. Então eu pude ver o meu sofrimento, a minha dor, se tornar um propósito muito maior com a cruz de Cristo. Em algo que eu realmente posso me conectar e conectar as pessoas a Cristo. Amém. Então é isso que a cruz significa.